Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do TIT, do dia 8 de setembro de 2022. Agradeço a presença de todos. Peço, por favor, que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. E também esclareço que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no canal do TIT no YouTube. E nós vamos seguir a ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedidos de preferência. Então, eu dou início formal à sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara, no EPAT. Falta apenas a doutora Luzia confirmar a presença. Só um minutinho, por favor. Perfeito. Doutor Paulo, não está aparecendo para mim para dar a confirmação. Tenta fechar tudo e começar de novo, doutora Luzia, por favor, porque aqui É, a gente começou a verificação, os 3 já confirmaram presença e já. tá faltando. E aqui para mim tá os juízes não confirmados, tá o nome da senhora aqui. Eu vou tentar novamente. Eu já tinha feito isso, mas eu vou tentar novamente. Tá bom, obrigado.
Então, presidente, não estou conseguindo aqui, não está aparecendo para mim o acesso para confirmar. Eu já entrei e saí. Tá, doutora Luzia, então eu acho que tenta falar com ele alguma coisa, porque aqui para mim tá tudo normal, eu vou dar início à sessão, porque a gente já tem o quórum mínimo, enquanto a senhora Tá, tenta resolver essa questão, tá bom? tá bom, obrigada. Bom, então, confirmaram presença, além de mim, o Dr. João Marcelo e o Dr. Vinícius Valentim Almeida, que hoje está substituindo o Dr. João Silag. A doutora Luz Dias se encontra aqui presente, mas em substituição ao Dr. Ítalo, mas não conseguiu ainda confirmar a presença no EPAT, e a gente vai dar início à sessão enquanto ela tenta resolver esse problema técnico. Então, dou início formal à sessão. O primeiro processo da pauta de hoje é o do autuado Pão de Queijo Arte Mineira Eireli, auto de infração 4141-431-431. O pedido de sustentação oral da doutora Ailda, que já se encontra aqui presente, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo. Esse processo esteve na pauta de julgamento da sessão da semana passada e por algumas questões surgidas por causa da sustentação oral e por causa dos debates da Câmara, a gente decidiu tirar de pauta e está voltando a julgamento na pauta de hoje. Como nós temos a mudança de 2 integrantes da Câmara e da representação fiscal, eu acho por bem, doutora Ailda, se tiver interesse, fazer uma nova sustentação oral. Então eu peço, por favor, para o doutor João Marcelo fazer uma nova leitura bem resumida do relatório. E aí, doutora Ailda querendo, a gente parte para uma nova sustentação oral e depois dá andamento normal na sessão. Então, passo a palavra, por favor, doutor João Marcelo. Dr. Paulo, só pedir licença para colocar a versão do voto. Acho que já está liberado aí agora, doutor João Marcelo. Acho que agora já está no sistema, Dr. Paulo. Posso passar a leitura? Até o relatório, né? Vamos lá. Trata-se de recurso ordinário. Todos estão me ouvindo? Trata-se de recurso ordinário, as folhas, ofertado pelo particular,
Em face da decisão de primeira instância, as folhas que acolheu a procedência do AIN RET ratificado as folhas tais composto de um item só, né, a seguir descrito. 1. Infração relativa ao pagamento de imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 4.010.274,47, período de abril de 2016 a dezembro de 2020, por emissão das notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 1, referentes a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo e ou na aplicação da alíquota, reduzindo indevidamente o valor do imposto destacado, conforme se comprova pelas chaves de acesso listadas no demonstrativo 1 e demais documentos juntados. A infringência foi o artigo 52, inciso 1, artigo 58, 87, 127, inciso 4º, a linha I, e o inciso 5, alíneas A e B, artigo 215, parágrafo 3º, item 4 do RICMES 00. Capitulação da multa. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso inciso 1, a linha C, combinado com os parágrafos da primeiro, nono e 10º da lei do ICM. No recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações e apertada síntese: que a decisão recorrida seria nula, pois não teria analisado seu argumento acerca da incoerência entre o relato da acusação e os dispositivos infringidos. Estes não fariam referência à base de cálculo do imposto. Depois, que a decadência teria atingido o crédito tributário exigido sobre operações ocorridas entre 1º de abril de 2016 e 19 de maio de 2016. Pois que a portaria CAT 115 de 2014 não teria sido cumprida, pois não haveria nos autos prova de que o AIN teria passado pela aprovação da Comissão de Controle de Qualidade, do CCQ. Outra, que o relato da acusação seria de difícil compreensão, tornando indeterminada a causa do lançamento, não havendo coerência entre o relato e a infringência. Que a decisão normativa CAT 3 de 2019 somente poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Portanto, a alteração da classificação das mercadorias não atingiria fatos anteriores. Que os juros seriam ilegais, que a multa teria efeito de confisco e que deveria ser reduzida ou relevada, que os requisitos do artigo 39 do RICMES seriam previstos apenas em decreto sem o suporte de lei, e que isso teria ferido os princípios de isonomia e legalidade, que a autorização da base de cálculo da multa seria ilegal. A recorrente protesta por sustentação oral de suas razões e pede o provimento do apelo. A seu turno, e contra razões, as folhas adota a representação fiscal, pugna pelo desprovimento do recurso, adequando-se os juros à súmula 10/2017 do TIT, recentemente revisado. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Passo a palavra, então, para a doutora Ailda, para a sustentação oral. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Bom dia a todos. O ponto central desse auto de infração é a classificação fiscal do pão de queijo, né? No relatório circunstanciado, o fiscal ele demonstra e deixa bem claro que, em decorrência da alteração da classificação fiscal que a Receita Federal promoveu para os produtos pão de queijo similares, essa classificação, advinda pela Receita Federal, retirou o pão de queijo dos benefícios da cesta básica, né? Então, o ponto de discussão do recurso, da acusação, é a definição de qual a data da alteração que a Receita Federal promoveu para o pão de queijo similares passou a ter validade para a retirada dos benefícios do pão de queijo da cesta básica, tá? Que isso ocorreu por meio da solução de consulta 98-263 de 2018, que havia uma oscilação entre a posição 1901 e 1902, né? E na solução de consulta COSIT 98-263 de 2018, a Receita Federal consolidou o entendimento que a classificação correta seria a 1901. Na decisão normativa CAT 3 de 2019, né, está expressamente consignado que a mudança da classificação fiscal ela foi consolidada
na solução de consulta COSIT 98-263 de 2018. A decisão recorrida, ela está aplicando a decisão normativa CAT 3 de 2019 com data retroativa a 2015, assim como o agente fiscal consignou no auto de infração, para atingir os fatos pretéritos, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, que é a modificação dos critérios jurídicos em consequência de decisão administrativa só pode ser aplicados a fatos geradores posteriores à sua introdução, né? A Câmara Superior, ela já enfrentou essa discussão, e no recurso especial da Fazenda, no AIM 41189656, no voto vista do doutor Alberto Podgaek, ficou vencido o relator, o doutor Argos Simões, a Câmara julgou improcedente o recurso da Fazenda e firmou o entendimento que a validade da alteração da classificação fiscal realizada pela Receita Federal e retirou produto, pão de queijo similares do rol dos produtos beneficiados da cesta básica, a partir da decisão normativa CAT 3 de 2019, em 30 de 5 de 2019. Isso porque até aquela data havia uma dúvida quanto à correta classificação fiscal do produto pão de queijos e similares. Essa decisão está transcrita no recurso. Uma outra decisão também transcrita no recurso, a 4114 de 1943, num voto da lavra do Dr. Celso Barbosa Julián, a segunda Câmara, por unanimidade, firmou o entendimento que o artigo 146 do CTN, ele veda a aplicação retroativa do critério jurídico da decisão normativa CAT 3 de 2019, porque é vedado, sendo vedado, portanto, a exigência do ICMS decorrentes da redução de base de cálculo de alíquota ocorrido em períodos anteriores à edição da decisão normativa CAT 3 de 2019. Essa decisão, a Fazenda recorreu dessa decisão, a Câmara Superior, no dia 30 de 8 de 2022, publicado em 31 de 8, do voto do doutor Fábio Bordini, relator, a Câmara, por unanimidade, negou o provimento do recurso da Fazenda, inclusive com a adesão do doutor Argos Simões, que foi voto vencido no julgamento anterior, né? Privilegiando o entendimento do doutor Alberto Podgaek no recurso já mencionado, firmou o entendimento que a alteração da classificação fiscal do pão de queijo similares é válido a partir da decisão normativa CAT 3 de 2019, ou seja, 30 de 5 de 2019. Então, Excelência, o ponto de discussão é esse, a data, em qual data é válida a alteração do pão de queijo, né, da classificação fiscal do pão de queijo. Como a Câmara Superior já pacificou o entendimento que é a partir da decisão normativa CAT 3 de 2019, então o autuado pede que seja aplicado esse entendimento, no caso, sob julgamento, né? Então, como o fiscal ele desconsiderou a decisão normativa CAT 3 de 2019, retroagiu os efeitos lá para 2015, o que ele aplicou no auto de infração? Que, retirando o benefício da cesta básica, o benefício da cesta básica não tinha nenhuma condicionante. Então, poderia ser aplicado o artigo 39, também do anexo 2, que traz os benefícios para a cesta básica, só que no artigo 39 tem algumas condicionantes, como não poderia ter venda para o Simples Nacional e o autuado tinha que ter regularidade fiscal. E como houve parcela de vendas para a Simples Nacional e como o autuado não cumpre o quesito de regularidade fiscal, ele está aplicando 18% sobre a totalidade das operações ocorridas desde 2016. Tá? No entanto, em sendo válida as vendas do pão de queijo com a aplicação do artigo 3º da cesta básica, ela não traz nenhum condicionante.
Então, até 30/5/2019, não se aplica as condicionantes que o fiscal aplicou para lavar o auto de infração. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer, no mais, reitero os argumentos do recurso, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Hilda, pela sustentação oral. Então, volta a palavra para o doutor João Marcelo, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vou ler aqui as questões preliminares, né? Inicialmente, a recorrente alega, se houver qualquer problema no som, vocês podem me avisar e eu dou uma paradinha, tá, doutor? Pode deixar, doutor João Marcelo. Por enquanto está tudo certo. Perfeito. Então, inicialmente, a recorrente alega suposta nulidade da decisão recorrida, pois ela não teria analisado seu argumento acerca da incoerência entre o relato da acusação e os dispositivos infringidos. Verificamos, porém, que não cabe razão à recorrente, vez que, conforme asseverado pelo julgamento de primeira instância, os artigos infringidos tratam da alíquota das operações, do lançamento da operação, emissão dos documentos fiscais e escrituração do registro de saída, todos diretamente ligados à infração descrita no relato da acusação. Em relação à decadência, que supostamente teria atingido o crédito tributário exigido sobre operações de 1º de abril de 2016 e 19 de maio de 2016, verificamos que também não cabe razão à recorrente, vez que a ciência da lavratura do AIM ocorreu em 26 de março de 2021, as folhas 15 e 385, data da constituição do crédito tributário. 19 de maio de 2021, ocorreu a ciência do termo de RET em ratificação, que é um ato administrativo distinto que não constitui o novo crédito tributário, pois o crédito fiscal referente a essas operações foi constituído com a ciência da lavratura do AIM em 26 de março de 2021. Dessa forma, perfilhamos-nos com o entendimento da douta representação fiscal de que nenhuma operação foi atingida pela decadência, vez que a RET ratificação se trata da revisão de ofício, prevista no artigo 149 do CTN. Em relação à alegação de nulidade por falta de juntada aos autos da aprovação da Comissão de Controle de Qualidade, conforme a portaria CAT 115 de 2014, mais uma vez não vislumbramos razão à recorrente, vez que o controle de qualidade prévio à lavratura tem cunho meramente administrativo, ou seja, visa tão somente organizar, racionalizar os recursos do fisco de modo a se atingir o melhor resultado possível na lavratura do auto de infração, restando evidente que o fim que busca é o de eliminar eventuais erros e não está previsto no rol dos itens obrigatórios à lavratura do AIM, nos termos do artigo 34 da lei do PAT. Questão de mérito. A questão primordial que merece exame reside na verificação da correta classificação aplicada à mercadoria pão de queijo, no NCM 1902.11.00 e 1901.20.00, e a data da sua aplicação. A fiscalização motivou o lançamento em função da existência da solução de consulta COANA, número 301/2015, estendendo essa como marco temporal para a mudança de posicionamento da Receita Federal do Brasil, RFB, acerca da classificação do produto, as folhas 1701. Inciso 19 do artigo 63 do Decreto 9.745/2019, compete à Receita Federal do Brasil dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a nomenclatura, classificação fiscal e econômica e origem de mercadorias, inclusive para representar o país em reuniões internacionais sobre a matéria, conforme, aliás, já previam os decretos 9.679 de 2019, no artigo 59, no inciso 19, e 9.003, 2017, artigo 25, 19, entre outros. Já no âmbito do Estado de São Paulo, a Coordenadoria da Administração Tributária, CAT, editou a Decisão Normativa 3, de 30 de maio de 2019, publicada no DOI de 31 de maio de 2019, em que acusou a mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil em relação à classificação fiscal na NCM, passando a adotar a definição consolidada pela Resolução de Consulta COSIT 98.263, de 27 de 9 de 2018, publicada em 3 de outubro de 2018, o que resultou na mudança da classificação do pão de queijo do Código 1902.11.00 para o Código 1901.20.00. Em que pese a decisão normativa CAT número 3 de 2019
ter sido publicada apenas em 31 de maio de 2019, seu item 5 faz expressa referência ao momento em que a Receita Federal do Brasil modificou o seu entendimento, a partir de quando o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS, as operações com massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, contenham ovos classificadas no código 1902.11.00 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passou a ser classificado no código 1901.20.00 da NCM. Por via de consequência, a partir de 4 de outubro de 2018, data imediatamente posterior à da publicação da Solução de Consulta COSIT 98263, que tem natureza de norma complementar, nos termos do inciso 1º do artigo 100 do CTN, o tratamento tributário aplicado ao produto pão de queijo passou a ser o da posição 1901.20.00 da NCM. Em contrarrazões, a ilustre representação fiscal defende sucintamente que o entendimento sobre a classificação correta da mercadoria já estava consolidado antes da publicação da decisão normativa CAT 3 de 2019. Logo, ao contrário do que afirma a recorrente, a classificação correta não deveria ser aplicada apenas a partir de 2020, e sim antes, as folhas 17043, não informando, todavia, o quanto antes. De fato, a autuação fiscal somente poderia, retroativamente, alcançar os fatos geradores ocorridos após 3 de outubro de 2018, data de publicação da Solução de Consulta COSIT 98263, que, de acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa RFB 1464/2014, passou a ter efeito vinculante a todos os contribuintes. Embora a recorrente pleiteasse que fosse adotada a interpretação da decisão normativa CAT 3 de 2019 para os fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2019, ou minimamente até 30 de maio de 2019, as folhas 16965, registre-se que a normativa CAT 3 de 30 de maio de 2019 constitui norma que manifesta o entendimento sobre determinada matéria e que vincula o fisco, mas não tem o condão de alterar a classificação do produto, competência exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, não é a decisão normativa CAT 3 de 2019 que normatizou a classificação do produto pão de queijo no código NCM 1901.20.00 da NCM, sim a Receita Federal do Brasil, na Solução de Consulta COSIT 98263, prestando-se a decisão normativa apenas para tornar cogente em âmbito estadual aquilo que já havia sido delimitado pelo órgão federal competente. A propósito, impende destacar que a Câmara Superior, além da Câmara Superior desse tribunal, já teve a oportunidade de analisar questões análogas às dos presentes autos, ao julgar o processo 4.118.965-6 com o mesmo entendimento. Dessa feita, deverão ser integralmente canceladas as operações ocorridas até 3 de outubro de 2018, data de publicação da Solução de Consulta COSIT 98263, mantendo-se a autuação fiscal apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 4 de outubro de 2018, data imediatamente posterior à sua publicação. Discussão sobre a necessidade de suporte de lei para respaldar o artigo 39 do anexo 2º do RICM 00, que foi trazido por decreto, e que tal procedimento da Fazenda Pública Estadual teria ferido os princípios da economia, da isonomia, da legalidade, configuraria o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei do PAT. São questões subsidiárias. Quanto à alegação de que os juros legais, tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 2022, que limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, não se aplica ao presente caso, vez que a partir de 1º de novembro de 2017, a Fazenda do Estado de São Paulo já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497/2017, e aí eu peço para suprimir a súmula, a súmula 10 de conhecimento de todos, que eu destaquei aqui. 19. Com relação ao caráter desproporcional e confiscatório da multa aplicada, ela não pode ser objeto de apreciação por esse tribunal, uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas, mais uma vez, o
que seria vedado pelo artigo 28 da Lei do Processo Administrativo Paulista. No que se refere ao pedido de relevação ou redução da multa, não há que ser acolhido na medida em que existe vedação expressa no caput do artigo 92 da Lei 6.374 de 89, já vista que nesse auto de infração existe a cobrança de imposto. Quanto à alegação de que a atualização da base de cálculo da multa seria ilegal, tem-se que o Tribunal de Impostos e Taxas definiu ser legítima a atualização do valor básico da multa nos termos da súmula 13 de 2018 desse egrégio tribunal. Dispositivo. Ante ao exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando-se a decisão de primeira instância administrativa para excluir da autuação todas as operações ocorridas até 3 de outubro de 2020. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. Pelo menos por aqui deu para entender muito bem. A doutora Luzia, que acho que teve uma queda, se ficar qualquer dúvida também, pode tirar aqui. O voto está disponível já no EPAT. Então, com o voto do doutor João Marcelo, eu abro a palavra aos demais integrantes da Câmara, para quem quiser se manifestar. Eu já me manifesto no sentido de que vou acompanhar o voto do doutor João Marcelo. Nós discutimos bastante esse caso na última sessão. Eu também entendo que quem tem competência para fazer a classificação dos produtos é a Receita Federal, então é o ato dela que é o que importa aqui para a gente nesse caso, e que obviamente eu acho que isso não tem que, eventual mudança não pode retroagir para prejudicar o contribuinte, então acompanho integralmente o Dr. João Marcelo. A questão dos juros, como ele também bem apontou, como a gente está cancelando a cobrança do imposto das operações antes de 2017, então não teve cobrança de juros acima da taxa Selic do período que vai remanescer em cobrança. Então, por esses motivos, eu vou acompanhar integralmente o Dr. João Marcelo. Como eu disse, a palavra está aberta para os demais integrantes da Câmara e para a outra representação fiscal, se quiserem se manifestar. Bom, então, não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença? Eu inicio votação. Eu ainda não confirmei. Confirmou? Nesse caso, não precisa, doutor João Marcelo. Como o senhor lançou o voto, como lançou o voto, ele presume que está presente. A votação está aberta. Todos já votaram, encerro a votação. Então, o voto do doutor João Marcelo foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do relator. Agradeço a doutora Ailda pela presença no dia de hoje e desejo um bom dia. Eu agradeço aos senhores também. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, doutora Ailda. Vamos para o próximo processo da pauta. Deixa eu só encerrar o julgamento do caso Pão de Queijo Arte Mineira Eireli. Vamos para o próximo processo da pauta. O próximo processo não tem pedido de sustentação oral. É o do autuado Lubrificantes Fênix Limitada, auto de infração 4137629, é um recurso ordinário de minha relatoria. Como nossa sustentação oral, já vou fazer a leitura do voto direto. Eu vou direto para a parte do voto, eu não vou ler o relatório, porque no próprio voto eu menciono quais são as infrações. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer. Mas eu vou partir na leitura aqui do item 8, então. Preliminarmente, alega o contribuinte a nulidade do AIM por suposta ausência de descrição precisa do fato gerador, da obrigação correspondente e das circunstâncias em que ocorreu. Contudo, percebe-se que o relato infracional está devidamente descrito e comprovado, assim como os dispositivos legais supostamente infringidos, contendo aí todos os requisitos do artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13457 de 2009, o que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e recursos utilizados pelo contribuinte para combater especificadamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se referida a argumentação de nulidade do AIM. Ainda em caráter preliminar, alega o contribuinte a nulidade da autuação por descumprimento dos requisitos da Portaria CAT 115/2014, que disciplina o controle de qualidade antecedente à lavratura do AIM. Contudo, no entendimento desse julgador, já exposto em diversos votos, o controle de qualidade
previsto em referida portaria, procedimento interno da Cefaz que antecede a lavatura do AIM, visando ao aperfeiçoamento do lançamento fiscal. Não há, contudo, nem em referida portaria CAT ou em qualquer outro dispositivo legal, a obrigatoriedade de se juntar parecer de referida análise do AIM. De qualquer forma, foi juntada a cópia da ata de referido controle de qualidade às folhas 799, motivos pelos quais não há o que se falar em nulidade do AIM por tal motivo. Quanto ao mérito, no item 1.1, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS por escrituração de documentos fiscais de saídas, relacionados aos demonstrativos 1 de folhas 17, referente a operações tributadas como não tributadas. O contribuinte não apresenta alegações específicas quanto a este item. De qualquer forma, o demonstrativo 17 deixa claro o conhecimento da infração, razão pela qual mantém-se a cobrança do item 1.1. No item 1.2, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS por emissão de notas fiscais de saídas relacionadas aos demonstrativos 2, de folhas 49 a 75, referente a operações tributadas, como não tributadas, referentes à saída de mercadorias cujos documentos fiscais foram emitidos com o CFOP 5949 e outras saídas. No recurso ordinário em análise, o contribuinte se defende no sentido que as mercadorias estariam sujeitas ao diferimento do imposto e, dessa forma, estaria correto não destaque do mesmo, já que não haveria prejuízo ao erário. Vale dizer, o contribuinte confessa a infração, alegando que classificou tais operações como não tributadas ou isentas, quando, em verdade, as deveria ter escriturado com diferimento, pois se refere à industrialização subsequente, de maneira que quem promove a saída final ficará sujeito ao pagamento do imposto nos termos do artigo 411b do RICMES. Contudo, o diferimento é técnica de tributação em que as operações são tributadas em momento posterior, razão pela qual contabilizá-las como isentas ou não tributadas podem ter efeitos diversos na cobrança futura. Ademais, eventual diferimento só teria efeitos com a devida escrituração das notas fiscais com o imposto diferido, que não ocorreu no presente caso. Ainda, caso fosse possível superar todas as questões postas, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a destinação da mercadoria para fins de aplicação ou não do diferimento, em que pese o julgamento anterior ter sido convertido em diligência exatamente para este fim. O contribuinte fez um pedido de dilação de prazo, assim como no período de fiscalização, sem previsão legal, razão pela qual o processo sequer foi caminhado para análise. De qualquer forma, 10 meses se passaram de tal pedido e o contribuinte não apresentou qualquer documentação. Assim, por qualquer ângulo que sinalize as questões referentes ao item 1.2, verifica-se que a infração está devidamente comprovada. Por seu turno, em fase da acusação do item 2.3, o contribuinte alega a necessidade de aplicação do princípio da absorção, por seriam os mesmos documentos que originaram a cobrança dos itens 1.1 e 1.2. Contudo, como já bem esclarecidos nos autos pelo senhor agente fiscal de rendas, os documentos fiscais que constam arrolados no demonstrativo 3 de folhas 383, referido no texto de acusação do item 3 do AIM, notas fiscais eletrônicas números 4, 8, 90, e cita todos os números das notas fiscais, não foram objeto de autuação nos itens 1 e 2 do AIM, conforme pode ser constatado pelo confronto dos documentos citados como arrolados no demonstrativo 1 de folhas 17. Relativo ao item 1 do AIM, e no demonstrativo 2 de folhas 49 e 75, relativo ao item 2 da AIM, razão pela qual não há de se falar em absorção. Quanto aos demais itens em cobrança, que são os itens 4, 5, 6 e 7, não há impugnação específica no recurso analisado. Apenas a alegação de que deveria ter sido aplicada a Lei Complementar 1320/2018, que instituiu o programa Nos Conformes, para que o contribuinte promovesse a autorregularização. Contudo, mencionada a lei complementar, em seu artigo 14, parágrafo 1º, trouxe a previsão de que o contribuinte poderá ser notificado quando da constatação de alguma irregularidade. Trata-se, portanto, de uma faculdade do FR do caso, de modo que a ausência de referida notificação para a autorregularização de forma alguma poderia levar à nulidade do lançamento fiscal. Passa-se a análise do pedido do contribuinte para aplicação do artigo 527-A do RICMES. Os requisitos objetivos para aplicação de requerida redução são que a infração não implique em falta de pagamento de imposto e que não haja comprovação de que foram cometidas com fraude, dolo ou simulação. No presente caso, com relação às infrações 3, 4, 5, 6 e 7, não há que se falar em falta de pagamento de imposto, pois aplica-se multa por descumprimento de obrigação acessória. Ademais, não há qualquer alegação do senhor FR ou qualquer tipo de demonstração de que o contribuinte agiu com fraude, dolo ou simulação. Já os requisitos subjetivos, elementos que devem ser utilizados na dosimetria da redução da multa, os antecedentes fiscais do contribuinte foram encontrados
4 AINs, além deste, com vultuosos valores e com as mesmas acusações do presente. E com relação ao suporte econômico, pode-se considerar o capital social de 2.800.000. Por tais razões, entendo que não estão presentes todos os requisitos trazidos pelo artigo 527-A do RICMES para fins de redução das multas aplicadas. Aqui nesse ponto, principalmente os outros AINs que eu analisei aqui, que são a mesma coisa desse auto de infração, foi isso que eu levei mais em consideração aí para não aplicar a redução do 527. Voltando ao item 28, com relação aos argumentos de abusividade da incidência dos juros sobre a multa e do caráter confiscatório das multas aplicadas, não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal, vez que afastar referidas cobranças configuraria reconhecimento de constitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que deve ser aplicada a súmula 13 de 2018, está até errado aqui, está 3, eu vou fazer uma correção, que fala exatamente aquele do juro sobre a multa, de modo que não é possível acolhê-los. Por último, quanto à alegação da necessidade de limitação dos juros aplicados em patamares superiores à taxa Selic, deve ser acolhido nos termos do novo teor da súmula 10, revista em 9/6 de 2022, que falam que os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas exigidas em autos de infração estão limitados à taxa referencial Selic, incidente na cobrança de tributos federais. Antes exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando essa decisão de primeira instância administrativa apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo-se a cobrança de todos os demais itens do AIN. Eu vou fazer uma edição aqui só para corrigir o número dessa súmula, que ficou 3 de 2018, mas enquanto isso eu abro a palavra aos demais integrantes da Câmara aí para eventual manifestações, bem como a douta representação fiscal. Senhor presidente, vou fazer Por favor, doutor Marcelo. quando o senhor edita aí para mudar a súmula 3 para 13, né? Parabenizar pelo voto, pela análise de todas as questões. Realmente, a aplicação do 527-A, né, ela a priori seria aplicável, uma vez que não havia imposto, mas, dados os antecedentes fiscais do contribuinte e dos abonadores, né, perfiro-me aí a decisão do ilustre relator. Tá joia? No mais, só parabenizá-lo pelo voto. Muito obrigado, viu? Parabenizar também o relator pelo voto, assim como o doutor João Marcelo no voto anterior. E vou seguir integralmente o teor do voto. Eu também gostaria de parabenizar o presidente pelo voto, né, o relator. No voto passado também o doutor João Marcelo, e eu também vou acompanhá-lo. Obrigado a todos pelas manifestações. Eu fiz a edição do voto, então eu troquei lá apenas no item 28, para que conste a súmula 13 de 2018, que trata da aplicação dos juros sobre a multa. Então, feitas as manifestações de todos, que eu agradeço novamente, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer integralmente o recurso ordinário e dar parcial provimento apenas para limitar os juros à taxa Selic. Dessa forma, eu encerro o julgamento do caso Lubrificantes Fênix Limitada. E com isso, nós terminamos o julgamento dos 2 processos da pauta de hoje. Eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Sessão encerrada e ata gerada. Então, eu agradeço a presença de todos, peço desculpas aí pelos problemas técnicos que tivemos hoje, pelo atraso, e desejo um bom dia a todos, e declaro então encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 8 de setembro de 2022. Peço, por favor, para o Jailson encerrar a gravação. Bom dia a todos. Doutor Vinícius,